primeira pergunta é isso, o que levou a magistratura? Eu sou, alguns conhecem você, acho que eu sou filho de magistrado, né? Meu pai é de magistrado do Espírito Santo, aposentado já, e tem um tio magistrado também, então tinha alguma ligação. Quando eu fiz faculdade me formei, a ideia era fazer a magistratura. Mas aí eu não pude fazer magistratura no Espírito Santo, porque eu me formei aos 24 e o Espírito Santo só admitia que se fizesse aos 28. Então você tinha que esperar. Quando eu fiz 28, eu já era procurador do município de Vitória, eu já dava aula na Universidade Federal do Espírito Santo, eu já tinha um escritório aberto e aí financeiramente não valia a pena, eu fiquei muito em dúvida. Eu também já estava casado e não queria morar no interior, porque eu tinha feito toda a vida de interior. Então eu fiquei levando aquilo até alguns anos antes de fazer aqui, eu fiz lá. Me inscrevi no dia, e no dia seguinte eu desisti de novo. Porque aí meu pai pediu para que eu não fizesse, porque ele era o presidente do Tribunal de Justiça. Eu não queria que pesasse uma suspeita de concurso, que ele tivesse e tal, ainda que ele se afastasse. Aí eu desisti. Em 91, quando essa uma ideia que estava incipiente, eu tinha me separado, casado de novo. E aí o Delano, que veio aqui para a gente, um dia Delano falou comigo: vocês vão fazer concurso com a gente lá no Distrito Federal? Uma outra que também fez, que depois chegou a Procuradora-Geral, Catarina, também me falou: vocês vão fazer lá? Eu estava na Prefeitura de Vitória, comecei a pensar em fazer. Considerei muito a fazer, e o que me levou também a fazer aqui era o fato de que aqui não tinha interior, e eu não queria voltar para o interior, de jeito nenhum. E tinha uma coisa, a gente até falava outro dia na turma, e meu pai, juiz, ele foi juiz, ele entrou na magistratura muito cedo, 56, ele tinha 28 anos de idade. E fez a magistratura toda, saiu em 1978. E nós passamos alguns períodos sem receber. Nós passamos 2 vezes e ficou 6 meses sem receber. Então, isso não é vergonha, uma coisa que a gente fala. Quando a gente morava em Colatina, por isso que eu lembrei Colatina, a gente não jantava, porque não tinha dinheiro para o jantar. O jantar era só um prato de sopa. Durante algum tempo, a gente tinha as roupas que a gente tinha, eram roupas de primos, porque não dava para comprar roupa. E isso, para aquilo que você fez, acho que a minha também, a gente estudava em colégio público, né? Morava algumas vezes em casa. Anteriormente a isso, em Guaçuí, também ficou uns 8 meses e só se pagava a conta porque o contador trocava o cheque dele, quando pagasse, devolvia. Então, essa situação financeira também me levou, falei, eu vou fazer no Distrito Federal, porque lá tinha até um que hoje é desembargador federal, ele me disse: você não faça lá, porque é uma garantia do cofre, o cofre você vai ter certeza. E essa situação, teoricamente, me preocupava, que eu já advogado, meu pai desembargador, e umas 2 vezes eu prestei dinheiro ao meu pai, porque mesmo como desembargador o dinheiro não estava dando. Então, eu queria magistratura, não queria magistratura do Espírito Santo, porque tinha interior, e não queria a magistratura do Espírito Santo, porque eu tinha medo dos cofres do Espírito Santo. Eu não queria mais passar aquelas aflições que passei com o menino, daquela dificuldade. Então, basicamente, era aquela ideia da magistratura que sempre teve presente, desde que eu saí da faculdade, sempre teve presente a ideia da magistratura, e a ideia de que eu queria uma magistratura, mas que eu não queria passar aquelas aflições que meu pai tinha passado. Então, esta foi a ideia da magistratura do Distrito Federal. Que eu tinha um primo, né, que o Guilherme, que está aqui, que é primo, o pai dele é irmão de meu pai, que eu não chegaria num lugar completamente abandonado, desassistido. Eu sabia das condições, eu tinha um amigo que era o Distrito Federal, dizendo: senão você vai ter todas as condições de trabalho lá. E tinha, uma coisa que sempre me agradou muito, que eu sempre falei: eu passei 23 anos aqui, eu saí com 23, sem nunca ter sofrido nenhum tipo de tentativa de pressão, de perigo. Essa é uma advocacia sempre uma magistratura moral, isenta, ética. Essa é uma questão que me preocupava muito também. Eu cheguei nesses tempos de trabalho de Espírito Santo, meu pai sempre fez isso. Mas a gente sabia de vez em quando, determinado juiz que não era amigo de alguém, não conseguia remoção, ficava, e eu não queria passar nada disso. Então, vocês me perguntaram, o que me fez vir para o Distrito Federal? Foi a certeza da excelência da magistratura do Distrito Federal. Foi isso que me fez. Luciano,
da turma seguinte a minha, aqui do concurso de 91. Eu sou de 91. E depois dessa explanação bonita sobre a nossa magistratura, não houve decepção com a magistratura do Distrito Federal, então? Nunca. Eu tenho que dizer o seguinte, eu acho que eu saio da magistratura federal, todos sabem, né, você que é todos sabem, saio da magistratura por essa ligação muito forte com meu pai. Era uma coisa que eu vinha postergando um pouco, tentando, mas ele está com 85, está com um processo avançado de Alzheimer, está com dificuldade de locomoção. Hoje ele pouco fala, pouco conversa, mas eu sei que sente muito com essa ligação. E a gente se fala nesses 23 anos que eu estou aqui, a gente se fala todo domingo, ele liga. Hoje já fala menos, mas é uma coisa que ele nunca deixa de perguntar. Meu filho, quando é que você vem aqui? Ele pergunta todo domingo, ele pergunta. E agradeço muito a Deus dessa possibilidade de acompanhá-lo. Acho que conversando com a Carmelita, eu falei, você vai perguntar o que você vai fazer com ele? Muito pouco. Ele conversa muito pouco, fala muito pouco, mas ele está perto. Tá? No domingo passado eu estava lá assistindo, e é ficar perto dele, assim, na hora que ele come, fica perto dele, essas coisas. E aí depois eu almoço na casa dele, eu corto, ele come umas barrinhas de chocolate, eu corto a barrinha de chocolate, essas coisas assim. Você pergunta, decepção? Não. Eu saio da magistratura satisfeito por estar aqui, um pouco triste, porque se pudesse ficar um pouco mais. Mas agradecido a Deus, que se eu posso estar por lá, é hora de estar por lá. Eu, se tivesse contar para vocês, eu não tenho absolutamente no Distrito Federal, na magistratura, nenhum caso, nenhum, que eu me dissesse para vocês que eu sentisse que eu tivesse sido discriminado, ou que tivesse me ficado uma mágoa. Nenhuma. Ficou faltando registrar essa história quase contada da aposentadoria precoce do nosso desembargador aqui, que é agora para janeiro, é isso? Isso, eu me aposentando, né, 7 de janeiro, como alguns conhecem, sabe? Eu sou do Espírito Santo. E por que eu Cachoeira? Eu nasci em Cachoeira da Bimirim, mas como meu pai era juiz, eu praticamente morei no estado todo dessa percepção. Morei em Una, que é sul do estado, tem uma Manhuaçu, uma menina perto, em Una. Morei em Vila do Itapemirim, morei em Guaçuí, depois morando em Colatina, morando em Vila Velha. Então, eu sou de Cachoeira, mas depois fui para Vitória, estava em Vitória há um tempo. E sempre tive essa ligação. Por que eu tive a ligação muito forte com meu pai? Porque por causa da minha deficiência física, eu sempre fiquei muito em casa. Né? Então a gente sempre conversava muito. E depois eu fiz faculdade, quando eu fazia faculdade em Vitória, no Espírito Santo. Você tinha 3 faculdades, você tinha uma em Cachoeira, uma em Colatina e uma no Espírito Santo. E eu fiz a do Espírito Santo, a UFSC, que é a Universidade Federal. Fui aluno dele na faculdade. E essas histórias aí, ele fazia as provas, ele fazia a prova para mim, mas ele dava um outro professor para corrigir. Uma hora ele corrigia a minha prova. Então, e a gente conversava muito. E depois eu comecei a dar aula na faculdade muito cedo, aos 25 anos eu comecei a dar aula na faculdade. E eu fui o primeiro caso que pai e filho deram aula na faculdade ao mesmo tempo. Então a gente sempre teve essa ligação muito forte. Né? E agora, de alguns anos para cá, ele está com Alzheimer, e o médico disse há uns 3 anos atrás que não achava que ele conseguiria chegar mais do que uns 5 anos de perder a lucidez, de perder a locomoção. Então isto é que me levou a imaginar que estava na hora de voltar para casa por ele, na hora de voltar para casa para acompanhar a minha mãe, para ajudar. Os irmãos confiam muito, esperam muito que eu volte. Os irmãos acham que eu posso poderado, posso ajudar, acham que eu ajudo também naquelas pequenas desavenças de irmão, que normalmente eu que sou ouvido e tal, tanto para isso, é muito lá para frente. Mas eles dizem de vez em quando, olha, se você cuidar do inventário, ninguém briga, mas se não for você, nós vamos ver como é que vai ser. Então, todo esse carro, eu também tenho aqui, eu também sabe, a menina também sabe muito brincar. Eu tenho lá no Espírito Santo hoje 2 netos, todos sabem como é que eu gosto de netos e tal. Então, tudo isso é que me leva nesse instante a voltar para casa. Eu não entendi nem, Antoninho, de voltar para casa, não, porque aqui continua sendo minha casa, né? Eu vou ter 2 casas, né, lá e aqui, né? Mas essa decisão da aposentadoria em si, em última análise, foi dessa perspectiva. Eu me assustei um pouco quando na Copa do Mundo, minha irmã me telefonou e disse que meu pai
tinha passado mal. Eu me assustei um pouco, falei, se ele morre, e eu pego um dia que eu sequer consigo chegar lá, e se eu sequer consigo vê-lo na última, então eu me assustei um pouco. Então, basicamente, a ideia da aposentadoria agora é de poder ficar com ele. Alguém me perguntou, e acho que a pessoa não tenha falado isso com maldade, não falou, você se aposenta, e se você chegar lá no dia seguinte, seu pai morreu? Eu falei, estou tranquilo, eu fiz o que eu tinha que fazer. Se ele morreu um dia depois que eu cheguei, absolutamente tranquilo. Deus não tem obrigação de deixar ele vivo enquanto eu fiquei, eu podia terminar. Mas a ideia da aposentadoria foi crescendo, foi basicamente por isso. Mudando um pouco para dar ritmo a isso, conta a vida do magistrado para a gente. O primeiro lugar de trabalho, o vitaliciamento. Eu tenho duas circunstâncias da magistratura. Em 91, nós éramos uma turma grande, turma de 21, né? Não acho que das mortes que entraram, mas uma das grandes. Na época era uma turma grande, passada de 21. Eu fui o quarto colocado. E tinha até uma situação curiosa, que daquela turma, o primeiro colocado era Benito, que era juiz aposentado, o segundo era Blandia, que era juiz aposentado, o terceiro era Delano, que era juiz aposentado, o quarto fui eu e o quinto era Aquino, que era juiz aposentado. Então eu passei ali um sanduíche de alguns juízes, né, no meio. Eu acho que até um pouco, porque a experiência que tinha com o pai, né, daquela visão que você tinha, ajudou da visão que eles tinham na hora de fazer prova. Eu cheguei, a primeira curiosidade, eu nunca tinha feito penal, como você já fez, eu não tinha a menor ideia. E à época a designação era feita pelo Clepton. E também não tinha a menor ideia de como é que funcionava o Distrito Federal. E eu cheguei, o Clepton perguntou, ele falou, estou quando você quer ir? Ele falou, olha, se você me mandar para uma sigla, está ótimo. Ele disse, então você está muito sério, muito bem, porque eu estou te mandando para a 8ª sigla. E eu fui trabalhar, brincava, eu era Sérgio Bittencourt titular, Vera Andrighi, a primeira auxiliar, eu dizia que eu era o segundo. E, curiosamente, anos depois, nós repetimos esse quórum no tribunal. O Sérgio relatando, Vera Andrighi revisando e eu vogal. Na 4ª turma civil, nós repetimos lá na frente. E aí eu digo que a primeira sorte minha de magistratura foi trabalhar com o Sérgio, que era aquele juiz que todos nós conhecemos, um homem íntegro, e que me deu um cuidado, teve um cuidado, uma gentileza comigo, que foi assim, foi extremamente fácil entrar na magistratura. Aquela história, o Sérgio sempre falava, não, você é juiz como eu, mas eu faria assim. Nunca me disse se está certo ou errado, mas sempre nesse conselho do irmão mais velho. Eu faria assim, eu faria assim. Foi uma bênção ter começado com o Sérgio Bittencourt. E eu fiquei 2 anos para ser titularizado, e sempre assim, baseado na 8ª. Faltava alguém em algum lugar, eu ia, mas voltava para a 8ª. Eu digo que eu me sentia um pouco de juiz da 8ª também. Aí eu fui titularizado, fui para a 2ª civil de Tabatinga, e quem tinha saído lá era Edevalda, né? Porque Edevalda veio para cá. E fiquei 2 anos e pouco, e vim para cá, titularizado na 16ª civil aqui, quando eu fiquei 10 anos na 16ª civil. Aí quando eu comecei a ser convocado no tribunal, começou a ficar difícil, né? Todos vocês sabem. Numa vara civil, para tomar conta. E todos nós, vocês também, como eu, sempre fui muito preocupado com vara. Eu quase nunca terminei o mês com um excesso. Sempre fechei o mês como juiz, mesmo aqui. Por isso me preocupava. Eu mudei para a 7ª de família. Mas não fui praticamente juiz de família, porque a medida foi muito mais tempo do que eu. Porque assim que eu fui para a 7ª de família, eu comecei a ser convocado mais, e depois eu fui para o eleitoral. Então, foi muito pouco, eu fui juiz mesmo, efetivamente. Eu fui os 2 anos de 2ª civil de Taguatinga, titular, e os 8 anos, quase 9, de titular da 16ª civil de Brasília. E aí depois eu já comecei a ser convocado. Da convocação, uma curiosidade, eu fui convocado em todas as cívilas e todas as criminais. Eu fui convocado em todas as turmas. Passei, na época eram 2 criminais e as cívilas. Mas também aqui me aconteceu uma coisa, por isso que eu digo, Gabriel, que eu acho que Deus sempre teve presente, está sempre tomando conta. Aqui eu fiquei sempre na 5ª turma civil. Eu rodava de um lugar para outro, na 5ª turma civil. Na 5ª que a gente conhece, com o Edevaldo, com o Romeu, com o Dácio. Não havia pessoas mais gentis, impossível de haver, né? E eu brincava que eu era o 5º disparador da 5ª turma, aquele antes de ter o juiz, né? Sempre fiquei. E depois, quando eu fui promovido, subi, fiquei um mês na 2ª turma criminal,
Um Silvano, que também é uma pessoa de quem gosta muito, queria que eu ficasse, falei, Silvano, eu gosto de você demais, mas não ao ponto de ficar criminal. A esse ponto não. Aí eu me removi para a quinta sigla, onde eu estou até hoje, aqui da turma sigla. E nisso, né, que eu passei também, fui juiz eleitoral em Ceilândia, tive no Tribunal Regional Eleitoral, e tivemos também turma recursal, né? Tive 3 anos de turma recursal. Todos nós passamos pela corrupção, que é uma experiência tanto, né? Eu acho. O juiz que pode passar pela turma recursal quando chega aqui está mais preparado. Está bem preparado. Então, é um laboratório. Quando a gente estava lá, não sei se você viu, tinha umas pessoas que brincavam, fisicamente chegou a dizer que a gente era desembargador mirim, né? Estava fazendo estágio. Fazendo estágio. Nós tínhamos a primeira turma, depois eu insisti tanto com os Madoni para instalar a segunda. Foi quando instalamos, que era Benito e Guimon e eu. Com ele, falei, expliquei. Ele de moto. Foi? Que era o presidente da primeira turma, ou da única turma. Era um. Ele resolveu instalar a segunda. Aí ficou Benito, né? Benito e Guimon e eu. Nos 3 ficamos. Na segunda turma. Na verdade, não, foi Guimon, Benito e eu, porque Guimon era um concurso anterior do seu concurso. Guimon, Benito e eu. Concurso 90. Nós tínhamos foi muito tempo. Muito tempo. Claro, eu acompanho o seu trabalho na quinta turma. Já faz 3 anos e meio, vai para 4 anos já. 4 anos. É um tempo, hein? A gente lembra, todos nós, quando a gente entrou, a gente ia olhar para os desembargadores, um negócio tão distante, um negócio tão esquisito, a gente não contava com isso. Eu sabe, de vez em quando, isso acontece com vocês. De vez em quando, será que eu substituto tem a mesma visão do desembargador que eu tinha deles? Que era que não me vê. Eu não me sinto assim, né? Não sei se você se lembra, a gente começa a brincar de vez em quando, o cara achava que era meio dinossauro, mas aqueles dinossauros que estão assim. Mas tinha pessoas mais velhas, né? Quando a gente começou. Mas eu acho que era um pouco de falta de visão do tribunal também, que a gente não tinha. O tribunal era muito longe da gente, não dizia nada. Principalmente nessa tese. Nessa tese, não dizia nada. A menor ideia que seria o tribunal. Eu admirava, eu sempre admirei muito o tribunal, sabe? Achava as pessoas aqui sabiam tudo. Eu sempre tive, eu confesso a vocês que disse aqui, não sei se é porque é dessa origem, eu sempre tive pelo Poder Judiciário essa vontade e tal. E sempre tive também, pelo tribunal, esses pés de reverência, que eu via meu pai fazendo muito isso, acompanhado, trocava ideia. Quando ele foi presidente, ele me pediu, e essa ligação continuava. Todo final de tarde eu passava no gabinete dele, quer dizer, ele me pediu para fazer, mas não conseguia, porque ele tinha. Mas na medida do possível eu ia ao gabinete dele para a gente conversar. Então eu também vivia muito com meu pai esse clima de tribunal também. Aprendi muita coisa com ele. Meu pai, por exemplo, o Tribunal Menor, o Tribunal Menor de 15. Meu pai nunca levou para o pleno um assunto que já não tivesse decidido antes. Ele conversava com todos os desembargadores, trocava ideia, chegava à conclusão do que ia ser, ele já sabia, ainda que não fosse uma novidade, mas ele já sabia onde é que era. Né? Então essas ideias sempre foram dessa referência. Eu de vez em quando acho hoje assim que os juízes perdem, né, uma oportunidade que teria disso, né, dessa, não vou dizer de idolatria, mas dessa troca de experiência, né, de percepção do que a gente faz. Né? É bem verdade que a nossa magistratura cresceu muito. Né? Quando a gente chegou aqui, 23 para 24 anos, ela era pequena, né? O tribunal tinha 15. Foi 15, 23, né? 23, depois 15 desembargadores e tal, e os processos vinham, a gente recebia cópias dos acordos e sabia como é que tinha ido, né? O pai gostava mais de uma decisão do que da outra, né? O juiz nenhum gosta que a sua decisão seja mudada, né? Mas... Eu não sei vocês, eu sempre, quando juiz, não me importava muito quando ele era reformado, eu achava que era circunstância. Mas quando era caçado, a gente ficava assim, coçando a cabeça. Eu perguntava ao Badão Nevino, por que é sempre unânime essa cassação? Eu tenho uma história muito interessante a respeito dessa aparente frustração que dá o juiz quando vê que o tribunal reformou a sua decisão. Eu, certa feita, na terceira vara civil, substituta, dei uma decisão.
que lendo as razões do recurso, eu me convenci do erro dessa sentença. E nunca em toda a minha vida gostei tanto que houvesse duplo grau de jurisdição. Eu pensei, o tribunal conserta meu erro. E passado algum tempo, como disse o Antoninho, naquela época nós recebíamos cópia dos acordos que analisavam as nossas sentenças. Eu recebi um acordo confirmando a unanimidade da minha sentença. Então eu estava extremamente preocupada e aborrecida aquele dia por conta disso. E a Beatriz, a nossa saudosa amiga Maria Beatriz Ferreira Parrilha, me procurou aborrecidíssima, porque ela, ao contrário, tinha certeza do acerto da sentença e a sentença dela havia sido reformada. Então eu falei, é preferível que o débito quanto ao erro judiciário fique com o colega do segundo grau do que como eu, que vou carregar a vida toda, isso já deve ter quase uns 20 anos, né? Essa insatisfação de ter cometido um erro judiciário. É mesmo que você fala, eu tenho uma experiência mais ou menos parecida com a sua. Eu assumi a 16ª Vara Civil, tinha sido acabado de ser, foi o primeiro titular, ela tinha acabado de ser instalada, tinha uns meses só. O Jorge Riera ficou lá como substituto, e ela foi instalada em agosto e eu vim em dezembro. E tinha um processo lá que era conhecido processo 01. 01 estava por lá. E eu sentenciei o 01, e quando eu sentenciei, publiquei, entreguei em cartório, e aí de noite eu errei a sentença. A sentença está errada. Eu falei, meu Deus, eu errei, então está errado. Aí eu fiquei tranquilo. Bom apelar, vão reformar, eu vou ficar tranquilo. O advogado não apelou. Eu com certeza absoluta que estava errada aquela sentença. Eu fiquei frustrado com você, carrega essa frustração. É um sentimento, né? E a gente quer que conserte, a gente quer que acerte aquilo, né? Porque a gente sempre fala, eu sempre digo para os advogados que não tem que conversar comigo. Olha, eu não erro porque eu consegui errar. Se eu erro é porque eu não consegui acertar. A ideia é de acertar. Então, se em algum instante eu percebo que eu estou errado, eu vou consertar isso. E a ideia era de tentar acertar aquilo. E eu fiquei tão frustrado com o advogado, não recorreu. Ele achou que estava certo. Mas, Luciano, você disse que foi para Taguatinga, também em Vara Civil. Muitos dos colegas que passaram por Taguatinga contam, assim, situações absolutamente inusitadas, naquele fórum improvisado, aquele galpão. Você chegou a usar? Não, quando eu cheguei em Taguatinga, tenho a impressão, não sei se você vai conseguir precisar melhor, eu cheguei em Taguatinga em final de 92, eu acho que o fórum foi inaugurado em 92, não foi? Ele foi inaugurado em agosto de 91 e, na verdade, ele começou a funcionar no dia 11 de setembro. De 91. Ah, então você não pegou os galpões. Não, eu cheguei lá. E aí o Taguatinga, como o Antônio passou, eu passei lá. Eu só tenho uma situação curiosa de Taguatinga que você pergunta. Eu fui lá em Taguatinga, acabei por circunstâncias, depois fui diretor do fórum. Quando vim aqui, ele se aposentou. Eu era também coordenador de leilões, cuidava de depósito, e era também o juiz daquela juizado especial formal, né? Cuidava das coisas. Eu tinha atividade muito grande em Taguatinga. O único caso curioso em Taguatinga, chegando lá pouco e tal, um dia fazendo uma audiência, começou a chover. E aí começou a vazar água. E aí acabou todos os compradores, acabou a luz, acabou tudo. Eu estava no meio do depoimento de uma testemunha. E aí não tinha como continuar. Aí por que eu vou fazer? Eu inventei. Eu virei para ele, olha, nós vamos parar aqui e vamos continuar amanhã. Mas o senhor vai para casa e o senhor não conversa com ninguém sobre isso. O senhor está proibido. É o único que vinha, era a única coisa que me ocorria, né? O que eu ia fazer? O senhor não fale com mais ninguém, não converse com ninguém. Eu espero que ele tenha feito isso. Mas ele é a única civilização. Diferente de que eu me lembro de Taguatinga, essa falta de luz. E ali era um fórum lindo, um shopping aquele. Era, depois melhoraram. Mas aí, como chovia dentro. Chovia. Era por isso que demorou a mudança. Eu peguei uma chuva. Sim, a diretora do fórum era a Madura Edevalda, que veio embora. Aí passou a ser Bianchini, quando eu cheguei lá era Bianchini. Aí depois quando Bianchini chegou eu fiquei.
Então você nada se resolvia, ninguém mudava, ninguém consertava. Aí eu peguei já. Eu cheguei antes dele. Depois, cheguei. essa história é uma coisa curiosa também dessa amizade minha e de Antoninho, parece que nós dois entendemos essas coisas esquerdas, porque quando eu fui para Taguatinga, Antoninho estava na primeira turma civil, na primeira vara civil, e eu da segunda. E aí eu passei a ser o substituto eventual dele. E daí a gente já começou a ter essa amizade, essa proximidade. Tem até um caso engraçado, quando ele saiu de lá, veio para cá, removido, houve uma homenagem a ele lá em Taguatinga, numa churrascaria, e nós fomos, e tinha um advogado, que já não me lembro o nome, depois deixou uma barba grande, um careca, assim. Foi muito engraçado, que ele virou lá para mim, no dia da homenagem, ele falou, doutor Luciano, quer dizer que o doutor Antoninho já não está entre nós, né? Ele morreu. Ele morreu. E aí depois, quando nós viemos para cá, quando nós começamos a ser convocados, ele e Antoninho, nós praticamente, no nosso período todo de convocação, a gente estava sempre junto. Uma vara ou uma turma ou outra, fazendo revisão, nós praticamente fizemos todo o nosso tempo de convocação juntos. E aí a gente sempre fazia muito, conversava muito. Aí chegou uma época que na primeira turma civil, quem presidiu o Natanel chegou a jantar com a gente. Conversava. E aí veio crescendo, as mulheres ficaram amigas e a gente passou a viajar juntos, a almoçar sempre juntos. Né? Isso veio crescendo, curiosamente, desde lá de Taguatinga, quando a gente começou a trabalhar, e depois, quase sempre nós nos encontramos. Ora eu revisava, ora ele me revisava, mas quase sempre, para todas as turmas na primeira, nós passamos a trabalhar na quinta, nós passamos a trabalhar muito, muito assim. Quantos anos de convocação, Luciano? Foram, Carmelita, eu comecei a ser convocado, cheguei aqui, eu parei do eleitoral o último ano, 2004 foi a primeira, eu cheguei em 2011, seria quase 8 anos de convocação. Fiquei 9. Quase 8 anos. Muita coisa. E a gente não tem a percepção, né? Você também por muito tempo, a gente não tem a percepção que foi tanto tempo assim, né? Tanto tempo assim. Agora, não sei vocês, a mim me parece que hoje, comparando, o período de convocação, de vez em quando, dava mais para a gente respirar, porque a gente parava de vez em quando e dava para acertar um pouco de processo. Não era tão junto assim. E depois o tribunal foi estruturando as convocações. Ele foi dando gabinete, auxílio, aí mudou. Não. Nós fizemos isso que a menina está falando. Eu, quando fui juiz eleitoral em 98, eu fui juiz eleitoral em Ceilândia, de 98 a 2000. Eu fiz a eleição de 98, fui de agosto de 98 a agosto de 2000, sem auxiliar na vara. Eu fiz toda uma eleição, cuidei toda de uma vara, nunca tive auxiliar na vara. Eu me lembro de ter feito a eleição no domingo, chegar na segunda-feira e segunda-feira depois do almoço ter ido para a vara. Eu fiz toda uma eleição, porque era assim, era diferente. O período de convocação da recursal, da turma recursal, também era assim. Não tinha nada para ajudar, não tinha ninguém. Na vara civil, depois que eu estava, eu estabeleci um método, porque eu sempre procurei dizer, pode ser isso, nós dois somos muito amigos, nós somos diferentes. Eu sempre fui muito pontual, ele não é. Eu sempre fui muito organizado, ele não é. Sempre chegou atrás. Nós sempre somos o contraponto nisso aí. E eu sempre procurei ser muito organizado. O que eu fazia em vara civil, quando eu voltava, eu estabelecia que segunda, quarta e sexta eu cuidava dos processos da vara e terças e quintas eu cuidava dos processos do tribunal. Sempre estabelecia assim. Eu não consegui me organizar. Eu organizava esse ponto para não ficar. E aí, eu sempre fiz aqui convocar também, quando acabava a convocação, eu dizia para as diretoras de secretaria o dia que eu ia em cada vara e o horário que eu ia em cada vara, para que o advogado não ficasse esperando. Então, nesse dia eu vou nesse horário, nesse lugar. Porque ficava aquele negócio, você fica pendurado aqui, fica pendurado lá. Eu tive um processo de câmara que eu levei 6 meses para julgar, porque eu ia, chegava lá com o meu votinho, e o desembargador já aposentado não levava o voto dele, virava para mim, não trouxe, eu ia embora. Semana que vem ligava, vai, não, vou chegar. Fomos 6 meses com aquela peregrinação. A situação do convocado nunca foi fácil. Era uma vida difícil, né? Sem estrutura, sei lá. Depois que se chega ao tribunal, se descobre aquilo é um desastre. Se percebe, nossa, como é que eu sobrevivi a essas convocações.
Eu tinha alguns hábitos, não sei como vocês faziam, por exemplo, agravo quem me dava era eu sempre li agravo, porque eu achava mais fácil, porque quando você examinava efeito suspensivo, ativo, enfim, eu já pensava no voto, então eu sempre li os agravos. E aí, mas eu comecei, por exemplo, no tempo, eu comecei a preparar quem ia subir comigo, eu já fui preparando, eles já iam fazendo o voto e tal, mas eu faço até hoje, sei que a minha idade você também, eu não consigo levar nada para a sessão se eu não tiver lido antes, até para a declaração, eu não consigo levar nada se eu não tiver. Eu leio, mesmo aqueles padrões, a gente lê. Mas tem uns, né? Meu pessoal está muito bom, mas de vez em quando tem um assim que já passou, você pergunta, esse sujeito está brincando comigo, né? Que faz sempre a mesma vez, o jeito, né? De repente muda tudo. Muda tudo, é verdade. Mas, Luciano, nessa jornada um pouco longa, mas não tão longa assim, algum processo, alguma ação diferente que tenha te tirado sono, ou até que te tenha feito rir da causa de pedir, da posição dos advogados, das partes? Não me tirou o sono, mesmo, vamos lembrar desses casos. Eu estava recém-chegado, e acho que isso foi bem também. Eu estava recém-chegado. A primeira audiência que eu fiz, quando eu cheguei, o Sérgio me perguntou: o que você quer fazer? Eu falei: Sérgio, eu estou chegando agora e tal, deixa eu ir dando mais sentença e tal. Mas tudo bem, né? Quando você quiser, você me diz, você faz audiência. Porque não tinha aquelas preparações que a gente fazia antes. Então, em determinado dia, houve um problema qualquer com o Sérgio, com o Vera, e eu tive que fazer. E foi a melhor coisa do mundo, porque eu não me preparei, entrei para fazer, não fiquei nervoso nem nada, né? Tive que entrar e acabou. E aí me lembro que o incidente qualquer foi bom. Mas aí, nesse dia do dia preparado, eu fiz uma audiência que era uma reintegração de posse. Uma avó queria ser reintegrada pedindo um terreno que tinha, não me lembro aonde, tá? Porque ficou perto, de 2 netos. E era audiência de justificação. Eu fiz a audiência e tal, e acabou a audiência, aquela história, a avó chorava, os netos choravam, aquela história, e eu disse: olha, eu vou decidir, trago isso, acho que uma sexta, trago isso na segunda. Eu estava aqui nessa época, então eu acabei de chegar, isso foi em novembro, eu estava no São Paulo, e fui para o hotel e não conseguia dormir. Eu só pensava naquilo: o que eu vou fazer? Tirar 2 netos, e se a avó tiver certo, e se não tiver? Quando deu 5 horas da manhã, eu não dormia, e eu fiz, eu pensei, e disse: olha, Deus vai me ajudar, eu vou decidir desse jeito. Se atracar, terá o tribunal para consertar, porque eu não posso fazer ficar sem decidir. Então, na primeira vez que eu fiquei realmente sem dormir. Eu depois passei da etapa, fiquei uma semana em dezembro na sua vara lá, que era a primeira de família, né? Primeira de família. Também fiquei uma semana lá. E aí depois eu voltei e foi me mandado para Sobradinho. E aí também, nessa história, Sobradinho, a gente foi fazer uma reintegração de posse. Uma tolice, uma bobagem minha, que depois eu falei de prazer. E os meus primeiros que eu fazia, eu via e decidia eliminar ali na hora. Depois eu parei com aquilo, você traga amanhã, era melhor. E tinha lá em Sobradinho um guarda, até de uma moça que depois veio com camanho e tal, conhecida dela. Mas 6 horas da tarde ela falou: olha, esse guarda tem que ir embora, que estudava e tal. E eu quero assim: não, pode ir, pode sair e tal. E estava bem. Eu decidi, nós ouvimos aquilo que tinha que ouvir e tal. A parte final que não estava bem, que eu tinha que ter terminado e parado para eles: olha, amanhã estará eliminado, não. Eu resolvi decidir ali na hora. Eu sempre tive um hábito, eu sempre comecei as minhas decisões, sempre até brincam comigo na quinta, eu sempre começo assim nos acordos: correta sentença, eu vou lá, explico os motivos, os 12 motivos. E nas decisões eu sempre assim, defiro eliminar, e depois eu explico por quê. Porque quando eu advogava, para mim era um inferno, você tem que saber se você ganhou ou perdeu, no final, e você botava no início, você bota no início, até ver. Quando eu comecei a falar defiro eliminar, que era contra uma requerida, ela baixou a cabeça e começou a mexer num pacote. A Nilva, que está com o tamanho, que era secretária, virou para mim e falou: doutor, ela vai atirar na gente. Eu tive a nítida a impressão que ela ia fazer: vai, e vai matar, mas nós não vamos ficar com medo, nós vamos até o final. E eu tive a nítida impressão de que o anjo da guarda dela conversou com o meu para ver o que ela valia a pena fazer ou deixar de fazer. Que ela ficou de cabeça baixa e mexia no pacote.
de cabeça para baixo. E pela expressão de rosto do advogado dela, da parte contrária, estava todo mundo apavorado. E nós continuamos. Deferi e ela ficou, então levantou, foi embora e tal. Mas essa, eu disse, se o anjo da guarda não atua, eu tinha a impressão que ela pensava. Outra vez em Taguatinga, você falou também, eu resolvi fazer uma inspeção em algum lugar, lá, fazer uma inspeção e tal. Era quando Ceilândia ainda era da gente. Marquei o dia da inspeção e tal. Na véspera ligaram para o fórum que se eu fosse me matava. E ainda estava com Vera, que vocês não estavam trabalhando, não estava, porque estava lá comigo. Mulher da gente. Falei, o que você vai fazer para agora? Eu vou. Se eu não vou, eu fico desmoralizado. Vou morrer, mas eu vou. Claro que não me mataram, claro que não aconteceu isso. Mas essas circunstâncias, o problema foi o que eu pensei. Nunca me apavorou demais, não. Teve um outro advogado aqui que uma vez me disse uma coisa qualquer. Aí uma advogada da parte contrária me procurou e disse que o outro advogado estava dizendo por fora inteiro que ia me dar um murro na cara quando me encontrasse. Eu disse, olha, eu vou até dizer como vai ser. Ele vai me encontrar, eu sei que vou apanhar, não vou poder correr, ele vai me dar um soco, eu vou cair. Aí depois a gente vê, as pessoas dirão que é uma covardia, eu vou mover um processo contra ele, mas certamente eu vou apanhar, viu? Só não posso fugir, mas morreu por aí. A impressão que eu tinha é que ele pretendia me amedrontar com aquilo. Mas tirando essas 2 ou 3, esses 23 anos, não passou disso. De curioso, Gabriel, talvez Taguatinga também juiz distribuidor. E tinha uma senhora lá, não consigo lembrar o nome. O primeiro processo caiu comigo. E depois vários caíram com ela. Comigo dela. E ela pedia todas. Não tinha jeito. Ela era uma feirante, ela não pagava as contas e tal. Você pedia todas. Pois essa mulher ia lá, perdia. E depois que ela perdeu 4 ou 5 processos comigo, eu falei, doutor, eu nunca ganhei nada com o senhor. Mas o senhor me aconselha daqui para frente. Eu me aconselho, só não fazer nada de errado e tal. Diferente do que pudesse ser. E eu aconselhei essa mulher durante muito tempo. Vai lá, doutor, falei, não, ela comprava, não, só me entrega essas garrafas. Isso vai dar errado. Não, então, se o senhor está falando, eu vou entregar. Porque se não cair com o senhor, se eu não me entregar mesmo, eu vou. E ela virou minha. E teve um outro da Taguatinga também que caíram vários. E tudo que caía também enrolado. Eu me lembro que um advogado dele falou, olha, doutor, ele fugiu do Taguatinga e disse que não aguentava mais o senhor, que ele pedia contra o senhor. Então, contando essas são as pontas, todas nós temos, né? Tem. Não tive assim nada pessoal, né? A não ser o fato dessas decisões em audiência, que o advogado não ia embora porque a cliente estava esperando para bater nele lá fora. Eu nunca mais teve sentença disso. Foi por isso. Eu parei dele, mas eu tenho uma situação curiosa também, eu sempre falei mesmo quando estava aula disso, não tem para mim, no meu tempo de primeiro grau, testemunha pior do que senhoras aposentadas. Elas normalmente não têm o que fazer e aproveitavam aquele tempo para ficar conversando. Então eu me lembro de uma, que essa história eu sempre fiz, quando começava a audiência, vai conversar, vai se olhar para mim, não olha para mais ninguém o tempo todo, sabe que não pode mentir, vai escrever aqui só para falar a verdade, porque a gente sabe, né, que a pessoa para mentir, se você manda olhar só para você, fica difícil ela mentir, né, ela precisa olhar para o lado. Então, como essa senhora, a senhora vai conversar só comigo, só o tempo todo, só falando comigo. E só olhando para mim. Ela falou, doutor, é tão fácil, é tão bonito. Todo mundo viu, foi uma vergonha tão grande. Eu aprendi, com velhinha você tem que ter cuidado. Com velhinha você vai devagar. Já começou a mentir, né? Não diga isso. Nesse ponto ela estava certíssima. Eu lembro dessa história também. Taguatinga. A gente vai revelando a minha. Era uma audiência, não sei o que era. E eu ouvi a mulher, uma invasão, ela tinha invadido. Eu cheguei e perguntei a ela, uma integração de posse também, ela sendo ouvida. De acordo, falei, a senhora vai conversar comigo, a senhora tem a verdade. Eu falei, olha, eu não minto, eu sou evangélico. Eu falei, muito bem. Então, se a senhora é evangélico, a senhora sabe que se contar mentira para mim, o diabo está me esperando, não sabe? Sabe que o diabo está atrás da senhora. Então não conta mentira, a senhora invadiu. Invadiu, doutor. Coitado. Invadiu. Mas ela que deu a dica, ela que era para não minto. Isso me faz lembrar que estava tendo uma vez Benito, católico, né? E depois, mas ele ouvindo uma testemunha também que perguntou, a senhora faz a verdade? Eu falei, eu não minto, eu sou evangélica. Ele falou, eu sou católico, eu não minto também. Precisamos entrevistar depois Benito, não? É verdade. É uma figura Aproveitem, porque a última vez que eu vi com ele, está começando a ficar muito esquecido.
deixe passar muito tempo não. Não lembra. Ele não lembra, é muito esquecido. Mas, Luciano, você disse, naquele processo que o fez perder uma noite de sono, que estava no Hotel São Paulo. Quando você veio para Brasília, não recebeu o imóvel funcional? Não. Eu vim, essa história funcional, eu vim e inicialmente morei durante uns meses em hotel. Em janeiro, quando o Vera veio, nós alugamos um imóvel na Zanotti, que curiosamente era até de Zé Wellington. E eu morei aqui, conheci, advogado, morei há 3 anos. Depois eu fui para a Zanotti, morei 1 ano. Aí é que vagou. Este apartamento funcional foi uma coisa curiosa. Um dia nós estávamos na casa do Cirilo Mendes, que era do meu concurso, depois faleceu. E eu vi uma conversa lá de que tinha um apartamento funcional que ia dar. E aí eu fiz um requerimento de apartamento funcional. E descobri que o meu apartamento funcional tinha sido entregue a uma diretora de secretaria que, por sua vez, o alugava. E aí o tribunal foi fazer a verificação, foi que foi entregue. E realmente, quando eu fui para lá, é onde eu estou, na 308 até hoje, é onde 2 quartos, o apartamento, para vocês terem uma ideia, a porta da cozinha, quando botou seu mão, a porta caiu. Aquelas persianas eram feitas com capa de processo, porque ela alugava para a moça no pensionato. Aí que eu recebi, em 2006, é que eu recebi apartamento funcional. Então ficou mais de 2 anos. Não, eu fiquei 5 anos sem funcional. 5 anos? 5 anos sem funcional, só lá, que eu recebi funcional. E você disse no começo, respondendo a uma pergunta do Antoninho, que tinha um certo receio de entrar na magistratura e passar pelas mesmas agruras que seu pai passou, né? Período sem receber, naquela época vencimentos muito baixos, etc. E hoje, como é que você vê diante desse movimento que os colegas estão fazendo de forma até bastante ostensiva, esse achatamento dos nossos subsídios? Quando eu entrei, eu vou dizer para você o seguinte: eu termino a caminhada para a magistratura pensando que ela, sobre esse aspecto financeiro, deu certo para mim. Eu sempre fui muito organizado, nós sempre tivemos uma vida que sempre gastei daquilo que podia. Por que deu certo? Acho que é aquilo que eu sempre pensei de entrar na magistratura, que eu via do meu pai. Não vou ficar rico e não vou ficar pobre. Sempre foi a minha ideia de magistratura. Se eu quiser ficar rico, eu não tenho que ir para a magistratura. A magistratura é para que eu tenha um nível razoável de conforto. E hoje consegui comprar um apartamento em Vitória, que é confortável, troca de carro de 3 em 3 anos. Mas diria para você o seguinte: passei aqui, eu acho que um período que estava muito ruim, que meu pai chegou a ter que me ajudar com dinheiro para poder pagar. Naquela época eu cheguei até a pensar em sair, acho que tinha uns 10 anos, estava por aqui mais ou menos, 2001 do período lá. Hoje eu acho o seguinte: a expectativa que eu tenho de magistratura, como se qualquer dos novos eu diria, é o seguinte: eu acho que isso é cíclico, isso é igual a maré, sobe e desce. Tem hora que está um pouco melhor, uma hora um pouco pior. Mas não é um lugar que você possa pensar que você vai ter um dinheiro para você trocar de carro, para você passear impunemente. Né? Eu acho que sim, está um pouquinho ruim, está ruim um pouco. Mas não pode se esperar que seja muito melhor, não, porque o padrão me parece que é isso, que nós temos que ter dignidade de trabalho, de investimento, de moradia, mas que não é para sobrar. Não é isso do advogado da magistratura. Acho que todos nós lemos, eu li um artigo uns dias atrás, do Joaquim Falcão, falando sobre os magistrados antigos e também dos novos. Eu acho que a gente, talvez fazendo isso há muito tempo, sabe que hora vai ficar pior, hora vai ficar melhor. Né? Mas eu, por exemplo, para mim seria inconcebível, respeito quem pensa o contrário, para mim é inconcebível pensar em greve. Para mim é absolutamente inconcebível pensar em greve de magistrado. Eu não posso fazer greve. Não entra na minha cabeça que magistrado faça greve, eu nunca fiz. E nunca deixei, me confesso a vocês, nunca deixei que meus servidores, não são gratificados, fizessem greve também. Achei que nós tínhamos que resolver de outras maneiras, mas eu não podia parar, nunca perdi uma audiência. Eu acho que nunca foi. Para mim, na minha cabeça, é inconcebível uma greve. Para mim, não faz sentido uma greve. Embora eu entenda todas as dificuldades financeiras e tal. Mas também, talvez, por essa formação, como eu sempre aprendi que na minha casa, Deus sempre fez comigo uma coisa, nunca faltou e nunca sobrou. Foi sempre na medida certa.
Então, hoje eu posso dizer para vocês assim, é mais ou menos assim, na medida certa. Aí sobra um pouquinho, eu guardo, porque eu sempre lá em casa fico assim, se não preciso gastar, não gastamos. Eu guardo. Se falta um pouquinho, eu tiro da onde está guardado e a gente leva disso aqui. Tá? Mas eu diria que eu acho justo que faça. Mas se você perguntar, algum dia eu acredito que nós tenhamos vencimentos, tamanhos que não estejam preocupados, acho que não, porque a ideia não pode ser essa. A ideia não é essa. O sujeito quer correr o risco de ficar rico, eu me lembro do amigo dizia, que é o advogado que vive para trás da grande causa. Né? Que nunca acontece. Se o cara quer correr o risco de ficar rico, tem que ir para a advocacia. Nós isso de cair, um dia acertar. Nós vamos ficar aqui. Jamais ficaremos pobres, jamais seremos tão ricos assim. Eu acho assim, é justo, mas que todos nós já passamos, tem períodos maiores, períodos mais apertados e tal. A única coisa que eu não concordo definitivamente, disse que jamais faria, seria isso para mim conseguir. Eu, como professor universitário, também nunca fiz greve, entendo quem faça, mas eu não consigo imaginar eu parando de dar sentença, publicar acórdão, fazer uma greve. Para mim, conseguir. Talvez uma formação que eu nunca vi meu pai fazer greve também. Você ainda é professor universitário ou depois que veio para Brasília abandonou o magistério? Eu comecei a dar aula muito novo, né, na Universidade Federal, comecei com 26, quando eu dei aula durante os 10 anos. Aí eu deixei. Deixei porque eu comecei a achar que o nível na universidade está ficando muito ruim. E eu não entrava na minha cabeça que eu terminava de dar uma aula, eu dei família, eu era titular de várias de direito de família. Não entrava na minha cabeça que eu dera uma aula de 1h50, eu perguntava quem tem dúvida e não tinha. Quer dizer, ou os caras são bons demais, ou eu sou ruim demais, né? Porque não é possível, né? Aí eu parei. Quando eu vim para cá, aqui eu dei aula há muito tempo na nossa escola de magistratura, eu dei aula na UAB, eu dei aula no CEU, e depois eu andei dando aula na FIPLAC. Mas aí eu parei. Aí eu parei porque eu cheguei a esse seguinte caminho. Eu disse, eu só posso ser um magistrado que dá aula. Eu não posso ser um professor que está na magistratura. E como o tempo começava a não dar tempo, e eu também sempre fiz uma coisa para mim, que acho que vocês sempre fizeram. Para mim, o meu dia de trabalho é de segunda a sábado. Sábado é dia normal de trabalho, trabalho em casa. Eu só não trabalho no domingo. E só não trabalho à noite, porque eu prometi a Vera que ela não seria viúva de marido vivo. Porque aí ela não seria prometeu viúva. E cumpriu? Cumpri. À noite eu fico sempre com ela, ainda que seja para ver novela, e não tenho a menor ideia do que está acontecendo. Aí fico sentado com ela. Porque eu acho que é uma solidariedade que está aí. Né? Mas sempre trabalhei. E começou a ficar para mim inconcebível que eu tivesse que parar de ver um processo, porque eu tivesse dar aula à noite. A gente estava, você não sabe a hora que saiu. Então aí eu parei por isso. A minha ideia, minha ideia é voltar para o Espírito Santo e voltar para dar aula. Eu gosto muito de dar aula. Eu gosto muito de dar aula. Eu já deixei alinhavado para voltar para cuidar de prática forense. Eu gosto muito disso. Eu acho que a gente pode contribuir muito com isso. Não quero voltar para a sala de aula, você deu muita aula, você também deu aula. Não quero voltar para a sala de aula para ter que corrigir prova, fazer chamada, isso eu não quero não. Mas eu quero voltar para a sala de aula e conversei, parece que um pouco, para cuidar de prática forense, tá? Aquilo que a gente faz, prática forense de área civil. Então, quero voltar, que é uma coisa que eu gosto muito, e quero voltar para a advocacia, que eu também gosto muito da advocacia. Mas a gente vai voltar de maneira diferente, eu não vou viver daquilo mais, né? Agora, minhas contas estão pagas no final do mês, né? Mas, então, eu parei já de dar aula há alguns tempos, mas a ideia é voltar aqui. Acho que está encaminhado, tanto que Vera falou, estou preocupado, porque eu me aposento em janeiro e a ideia é já voltar a dar aula em fevereiro. E está com o escritório aberto em fevereiro já. Então, eu paro em janeiro para voltar em fevereiro. Eu falei, você vai parar quanto? Eu não sei. Porque eu não estou caminhando para mim, não estou parando. Eu estou voltando para perto do meu pai. Como para ser perto do meu pai eu não posso ser magistrado, então eu vou voltar perto do meu pai fazendo aquilo que eu fazia. E eu tenho uma história do meu pai, eu insisto muito, que ela se repete muito. No final de vida, meu pai começou a fazer aquilo que eu fiz, que ele se aposentou de magistratura, foi ser deputado estadual, depois foi ser vereador e foi advogado. E na advocacia, ele foi procurador do município de Vitória, que eu fui, que repetiu a mesma história por onde eu passei. Ele foi conselheiro da OAB, que eu fui. Então nós tivemos uma história, as coisas passam muito perto, muito juntos, né?
Então, eu estou voltando para ficar junto, ficar perto por ali, né? E aí, retomar essa história de sobrinhos, de netos, né? E de aula também, que passa por isso aí. Eu tenho até hoje, alguns lugares, aqui nós tivemos, o Flávio Fernando foi meu aluno no Espírito Santo. Eu dei aula para o Flávio Fernando no Espírito Santo. Eu tenho lá uns 2 ou 3 embaixadores, todos meus alunos, que eu comecei de sempre. Eu dei aula para minha irmã, eu dei aula para minhas 2 irmãs. E minha irmã me deu trabalho. Não queria nada com nada. Eu dei aula, que mais chama as histórias, que eu faço, as histórias que mais me chamou a atenção da aula. Eu fiz segundo científico com um rapaz. Depois eu pedi contrato e descobri que eu fiz para vestibular, passei, fiz faculdade, fui para o Rio, fiz mestrado na PUC no Rio. Quando voltei do mestrado, eu entrei direto para dar aula. E lá eu dei aula para ele, porque eu tinha ficado reprovado. Eu dei aula na faculdade, com 26, 27 anos, para um rapaz que tinha sido meu colega de científico. Então, porque as coisas foram acontecendo todas muito depressa, muito rápido. E o mundo é pequeno. Sim. O mundo é pequeno. Algum tempo atrás, eu era juiz ainda, eu mandei um ofício para que me informasse alguma coisa qualquer. Quem me respondeu tinha sido um colega de faculdade. Falou, Luciano, sou eu que estou aqui. Respondeu um bilhetinho. Tem desembargadora, quer extrair algo mais? Nossa, já falei Tá demais. ótimo. Não, falou falou certo. bastante, com Muito bem. pontos de vista. Eu sou suspeito que nós somos quase irmãos, né? De vez em quando ele some e diz, como é que vai meu ex-amigo? Depois nós nos reconciliamos. A vida de aposentado é um pouco diferente, mas tá tudo bem. Mas é isso, Luciano. Nós queremos deixar de maneira bem formal, embora essa conversa não tenha nada ligado ao formalismo, os nossos agradecimentos. Como hoje ocupando o cargo de vice-presidente, que é o responsável pela criação, manutenção e ampliação dessa memória do tribunal, dizer a você que foi uma honra muito grande ouvi-lo hoje e mais ainda, uma honra muito grande ter você passado parte significativa da sua vida. Não temos nenhuma dúvida de que a sua judicatura está marcada indelevelmente no tribunal. Nós e os jurisdicionados do Distrito Federal jamais o esqueceremos. E tomara que seus sonhos, os seus planos de recomeçar uma vida nova sejam tão felizes, com tanto sucesso, como foi em sua magistratura aqui no Distrito Federal. Eu agradeço, mas eu confesso a vocês que de vez em quando ainda eu penso assim, como é que vai ser depois que eu não tiver que corrigir voto? Como é que vai ser depois que eu não tiver que ler o Diário Oficial para ver o que está acontecendo? Eu confesso a vocês que você que vai me dizer como é que é. Olha, eu não tenho, por enquanto, pelo menos saudade do trabalho, dos amigos, do dia a dia, essa coisa toda faz muito mal. Mas o trabalho em si, aí assim, eu já estava essa história. Não se deu, né? Eu falo isso você também, mas Camarita, a gente conversa muito, né? Eu acredito profundamente dele, profundamente numa vida depois, nós já conversamos muito sobre uma vida depois em várias circunstâncias, tanto que eu tenho, isso aqui, por exemplo, eu fiz, eu fiz a magistratura, quando eu fiz não tinha cota, eu fiz sem nenhuma cota, não fiz nenhum exame. É verdade. Foi? E eu nunca procurei na minha magistratura ficar em alguma circunstância que pudesse valorizar. Eu fui para Sobradinho e trabalhei muito Sobradinho. Mas aí depois eu resolvi sair de Sobradinho, não tinha elevador. Eu tinha que subir 40 degraus para subir. Esse aí Luiz Cláudio era o presidente, era o segundo, primeiro, era a vice-presidência só uma. Né? Eu procurei e falei, elevador, eu não posso ficar mais lá. Eu não tenho como subir aqui e descer. E aí ele falou assim, eu sempre achei, mas você não me pediu para sair. Porque eu achava que não era certo, não podia vir aqui, mas agora não aguento mais. Aí os advogados do Sobradinho me procuraram o Lincoln, outro procurar, porque eles queriam fazer um movimento para que eu não saísse, queriam se cotizar, colocar um elevador. Eu falei, não, isso não quero, que vai dar a impressão que vocês estão fazendo uma vara que é minha, e eu não quero ser tratado de maneira diferente. Então, eu nunca
procurei exatamente diferente. Mas também tem uma coisa para dizer, eu acho que nunca na minha vida pessoal e profissional, eu nunca tive casos inventados de discriminação, nada, absolutamente nunca tive nada que dissesse, fui discriminado por isso, por aquilo e tal, nunca. E é por isso que eu acho que, gente, por esse ambiente, não sei se eu teria no Espírito Santo, eu também nunca tive nem com o professor, nem nada, aquelas brincadeiras, tem esse colega de faculdade que para onde eu estou voltando, ele quebrou o pé um dia jogando bola, um dia mesmo nós dois até trabalhávamos juntos, ele com a bengala e eu com as muletas, aí passou um aluno, que era nosso aluno, para já ir apostando corrida, teve essas brincadeiras e tal, não teve nada não. Mas por isso que eu digo que eu gosto tanto do tribunal dessa forma, sempre carinhosa, gentil, tal, de tempo tratado, que eu realmente disse igual a mim, vou sentir falta das pessoas, tanto que Vera veio falando comigo, não, nós vamos voltar com constância por lá, qualquer convite em que a gente vem, tá? Isso eu gosto muito, tá? E gosto muito de trabalhar também, tá? A minha ideia eu se estivesse parando, eu não sei como é que seria minha cabeça para parar de ficar todo, não sei, se Deus me der um plano de saúde, eu queria morrer trabalhando. Eu não infarto essa disposição. Queria, se Deus me der saúde, eu morresse tendo um infarto. Trabalhar até o último dia. Se Deus será um prêmio para eu poder trabalhar. Eu gosto muito de trabalhar. É uma coisa que eu mais gosto de fazer trabalhar. A Vera, se não me toma conta, eu trabalho o tempo todo. Eu gosto de trabalhar demais. E não é para que ninguém diga que o trabalho está bem feito, mas é que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de trabalhar. Eu tenho um prazer imenso quando uma coisa que parecia difícil, eu entendo. Ainda que tenha entendido errado. Mas me dá um prazer imenso. Bom, esse é um trabalho gratificante, vai resolvendo situações, colocando as coisas no lugar, é mais forte, mais forte. Eu pensava muito, eu falo muito nisso, eu sempre procurei colocar na minha magistratura essa minha convicção religiosa, desse sentimento de que estava procurando estabelecer a verdade, sentimento que não tem um ódio de quem quer que seja, nem dos advogados quando atacam. Eu costumo pensar que o sujeito, quando fala mal de mim, a primeira coisa que eu tenho a obrigação de fazer é perguntar se ele não está certo. É a primeira coisa que eu tenho que me perguntar. De repente ele está, de repente ele não está errado. Né? Então eu sempre tive essa ideia de que isso, e sempre pensei muito uma coisa, né, que a gente falou. Eu sempre pensei assim, eu procuro acertar. Agora, se eu errar, era a história de vida minha e dele, do erro sempre nós dois. Deus escreveu que o erro era nosso mesmo. Porque não é possível que eu acerte um e é com ele. Essa é uma história de vida de nós dois. Né? Sempre procurei na história de vida de nós dois, que é alguma coisa que eu tenho que passar por ela, alguma coisa que eu tenho que raciocinar. Por que eu tenho que passar com ela? Porque Deus está dizendo para passar. Sempre trabalhei muito com essa ideia. Sempre quando eu começo a trabalhar, eu rezo, penso, eu quero acertar, procuro acertar. Sempre foi essa a ideia, de que eu estou aqui para procurar. Não quero ser o mais sabido, mas eu quero ser, pelo menos, sempre procurei dar, né, em algumas turmas mais complicadas, sempre onde eu passei o seguinte, eu quero ser aqui o elemento que possa ser a harmonia. Não quero ser desarmonia em lugar nenhum. Não abro mão das minhas convicções, mas eu não preciso gritar com ninguém por minha convicção. Se eu ficar vencido, fico, se eu estiver errado. Tem que respeitar a decisão do colega. Não é? Isso sempre é dever. Encerramos então? Encerramos. Nosso desembargador, meu amigo de fé. Ora amigo, ora não amigo. Ora amigo. Não, eu sou mais amigo. Eu fico bravo com ele, agora eu sou mais amigo não. Aí, mas um minuto depois nós conseguimos. Mas foi ótimo, Luciano. Muito obrigada. Eu queria agradecer a você também.